O Inter joga amanhã contra o Juventude no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E aí o Inter, é claro, precisa da vitória para voltar, digamos assim, a ter um bom ambiente para o técnico Roger trabalhar. Nos últimos dias, a pressão, né, sobre especialmente a atuação em cima de alguns jogadores do Internacional, atuações que não foram boas realmente, começaram digamos assim, a minar o ambiente colorado. Não digo a minar, mas a pressão nunca é legal, né? Por bons resultados. Então, se o Inter voltar a vencer amanhã o Juventude, volta a subir na tabela de classificação, fica mais tranquilo para o jogo de terça-feira contra o Maracanã, né? Apesar de ser um time realmente inexpressivo, com todo respeito ao Maracanã, mas é um time, digamos, pequeno, né? No cenário futebolístico, mas todo cuidado é pouco. É jogo de mata-mata, é Copa do Brasil, e vencendo o Juventude amanhã vai com uma outra moral para pegar o Maracanã na terça-feira. E nesse jogo de amanhã, no estádio Beira-Rio, os espanhóis do Sevilha estarão aí observando um titular do Inter, porque querem contratar esse jogador, né? Tô falando, é claro, do lateral esquerdo Bernabei. Dirigentes do Sevilha, representantes do time espanhol, estarão amanhã assistindo o jogo, então, para ver a atuação de Bernabei, que tem chamado bastante atenção, não só nessa temporada, né, gente? O Inter comprou o jogador já sabendo que seria alvo de muitas tentativas por parte de outros clubes de contratá-lo, porque fez um baita campeonato brasileiro ano passado, foi o melhor lateral esquerdo do campeonato brasileiro e chama muito a atenção realmente do futebol europeu. Então, representantes do Sevilha estarão no estádio Beira-Rio amanhã para acompanhar a partida e observarem Bernabei. O que a direção do Inter fala sobre possibilidade de negociação desse jogador? Os dirigentes deixam claro que não tem nenhum jogador inegociável, mas que o Bernabei não está aí entre aqueles jogadores que devam deixar o clube agora nessa janela da metade do ano, né? A possibilidade maior é que realmente o Bernabei seja vendido no final do ano, tá? Ou, se tiver algum tipo de negociação agora, que seja entregue, entre aspas, somente lá no final do ano, depois das competições de 2025. Então, torcedor, para ficar tranquilo, mesmo que os espanhóis queiram comprar esse jogador, venham observar amanhã no jogo do Inter contra a Juventude, ele deve permanecer pelo menos até o final de 2025, e é uma ótima notícia, já que é um dos principais jogadores do time do técnico Roger Machado. E tem um outro jogador aí que está chamando muito a atenção, mas aí de forma negativa, né, porque não tem sido nem utilizado nos últimos jogos, que é o Thiago Maia. E o Inter parece já ter definido o futuro desse jogador, tá? Thiago Maia que vem entrando, aliás, entrou contra o Fortaleza, né? Tinha entrado contra o Cruzeiro, se não estou enganado um pouquinho do tempo, mas realmente não tem se entregado, né? Não tem feito bons jogos, parece um jogador dispersivo, parece um jogador sem vontade, e eu acho que é isso que a direção do Inter está pensando também, porque segundo informações vindas do Vozes do Gigante, tá, o Inter já teria definido o futuro do jogador e deve negociá-lo na metade do ano. Na próxima janela o Inter deve tentar negociar o Thiago Maia. E essa informação trazida pelo Voz do Gigante é muito importante, pessoal, porque se especulava que o Thiago Maia poderia inclusive jogar amanhã, e pode até jogar amanhã, para tentar recuperar o espaço dele, mas parece que já é uma definição de que o jogador não está com a cabeça no Inter. Isso é passado para o torcedor também. Parece claramente que o Thiago Maia não está com a cabeça aqui voltada ao Internacional. Parece que ele não tirou da cabeça aquela vontade de ir para o Santos, de jogar com o Neymar. E a gente não precisa desse tipo de jogador aqui. O Thiago Maia é um grande jogador, foi um cara que realmente jogou muito no Flamengo. É um cara que foi para a Europa, jogou no futebol francês, enfim. Se não estou enganado, foi no Lyon, né? Jogou ano passado alguns bons jogos do Inter, mas esse ano realmente não está entregando absolutamente nada. Tem entrado pouco, é verdade, mas quando jogou, não jogou absolutamente nada. Como eu falei, é um jogador que tem qualidade, que é muito bom jogador, mas sem vontade fica difícil a gente defender o Thiago Maia, né, na titularidade do Internacional. Eu até acho que o Thiago Maia tinha que ser o titular no lugar do Bruno Henrique, mas não com esse futebol. Com esse futebol que ele tem apresentado quando entra em alguns momentos dos jogos, não é o futebol que a gente quer e que a gente esperava do Thiago Maia. O Thiago Maia do ano passado, de alguns jogos, seria, na minha avaliação, titular no lugar do Bruno Henrique, mas não esse cara desinteressado, esse cara realmente, como eu falei, dispersivo,
né, que tem entrado se arrastando em campo nos jogos, e especialmente naquele jogo contra o Bahia na Libertadores América. Ele entrou lá no lance envolvendo o Thiago Maia pelo lado direito, que houve o cruzamento para o gol do Jean Lucas. Então, o Inter parece que ter definido esse futuro dele e é longe do Beira-Rio. A menos que as coisas mudem. Futebol muito dinâmico, né? Entra amanhã, daqui a pouco contra o Juventude, entra depois contra o Maracanã, começa a jogar frequentemente e jogar bem, demonstra envolvimento, boas atuações, aí o Inter pode daqui a pouco repensar. Mas nesse momento, a informação do Voz do Gigante é essa: o Thiago Maia deve ser negociado. O Inter vai tentar negociar esse jogador na metade da temporada. E aí a pergunta que não quer calar: cadê o Luiz Otávio? Esse jogador é promissor, esse jogador precisa ter minutagem com o Roger, é um jogador interessante que pode acrescentar ao time do Internacional. Joga como primeiro volante, joga como segundo volante, jovem, e eu acho que o Roger precisa olhar com bons olhos para o Luiz Otávio e dar mais oportunidades, seja amanhã contra o Juventude, seja contra o Maracanã, enfim, colocar e jogar. Quem sabe até Luiz Otávio e Fernando mesmo, né? Acho que está na hora de a gente rejuvenescer o nosso time e o nosso meio-campo em especial. Roger, fica atento. Luiz Otávio é bom jogador e merece mais oportunidades na minha avaliação. O que você pensa sobre isso? Coloca aqui embaixo também nos comentários, por favor.